Fala galera, beleza? Professor Eris Barros, vamos dar continuidade agora ao crime de homicídio. Nesse bloco especificamente vamos tratar das qualificadoras do crime de homicídio. No bloco passado eu falei de uma introdução ao crime de homicídio, conceitos, objeto material, objeto jurídico, tentativa, consumação. Falei do homicídio simples e completei, com o homicídio privilegiado, o artigo 121, parágrafo 1º do teu Código Penal, tá? Nesse bloco especificamente, vamos tratar do homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Só para a gente, situar aqui, nós estamos aqui, topografia do crime de homicídio, especificamente no homicídio doloso qualificado. Já comentei com você o homicídio simples, homicídio privilegiado. Agora eu estou aqui, no homicídio qualificado. Vamos lá para o texto legal. Diz o seguinte: o homicídio qualificado. Aí eu tenho, se o homicídio é cometido, agora sim é uma qualificadora. Por quê, Porque eu tenho um novo patamar mínimo e um novo patamar máximo, Lembra que lá de 6 a 20, no simples? Aqui é de 12 a 30. Aí eu tenho, se o crime é cometido, 1, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. 2, por motivo fútil. 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar em perigo comum. 4, a traição de emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem do crime. Eu tenho um bem recente, de 2015, o feminicídio, E eu tenho o inciso 7, que é o homicídio funcional, também incluído em 2015, tá? Pena 12 a 30 anos. Vamos por partes, Diego, para a gente entender aqui, para o aluno poder entender. Vamos começar pela natureza. Na verdade, vamos começar pelo caráter hediondo, O homicídio qualificado, ele sempre será hediondo. Repetindo, portanto, o homicídio puramente qualificado, o homicídio puramente qualificado, ou seja, só qualificado, ele é crime hediondo. A Lei de Crimes Hediondos, Lei 8072 de 1990, vai dizer sim que o homicídio qualificado em qualquer modalidade, ele é crime hediondo. Beleza. Quanto à natureza, pode ser de natureza subjetiva, isso aqui é importantíssimo, tá? Subjetiva e objetiva. Por que que isso é importante, Mais à frente eu vou comentar sobre o homicídio privilegiado qualificado. E aí é necessário que você entenda o que é natureza, o que é o homicídio qualificado pela natureza de ordem subjetiva ou objetiva, tá? Vamos lá. Primeira coisa, natureza subjetiva. Mesma coisa, diz respeito aos motivos do agente. Natureza de ordem objetiva diz respeito aos meios e modos de execução. Aqui diz respeito aos motivos do agente, aqui diz respeito aos meios e modos de execução. Fica fácil quando você entende o que é meio e modo de execução e o que é motivo do agente. Vamos lá, vamos entender, olha como faz sentido. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa. Olha como faz sentido. Se eu tenho natureza objetiva, pergunte qual o motivo. Por quê? Por que que ele matou? Para ganhar uma recompensa. Portanto, eu tenho lá no inciso 1
uma qualificadora de natureza subjetiva. Por motivo torpe. Por que que ele matou? Por um cigarro, por uma briga de trânsito. Esse é o motivo torpe. Motivo fútil, desculpa, 2, tá? 2, motivo fútil. O motivo fútil aí também tem natureza subjetiva. Aí eu vou seguindo, ó. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro, olha só, cara, ou outro meio insidioso ou cruel. Se eu tenho um meio, o inciso 3 é de natureza objetiva. Aqui eu tenho meios, veneno é um meio, fogo é um meio, explosivo é um meio, asfixia é um meio, tortura é um meio. Aí eu tenho o inciso 4. Traição. De acordo com a doutrina de Kleber Masson, traição é motivo, é qualificadora de ordem subjetiva. E eu vou explicar por quê. De acordo com Kleber Masson, a traição é de ordem subjetiva. E faz sentido. Por que que é de ordem subjetiva? Porque diz respeito aos motivos do agente. Traição traz um contexto de confiança anterior. Ora, se eu confio em você e se você me trai, eu tenho ordem subjetiva. Traição não é meio, é motivo. Tá? Mas eu tenho uma emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do agente. O inciso 4, portanto, é de natureza objetiva. 5. Para assegurar a execução, ocultação ou impunidade ou vantagem de outro crime. É um motivo. Portanto, o inciso 5 também é de natureza subjetiva. Vamos seguindo, né? Feminicídio contra mulher por razões da condição de sexo feminino. Recentemente, no mês de abril de 2018, o STJ entendeu, contrariando toda a doutrina, que por razões da mulher do sexo feminino tem natureza objetiva. Olha só o que eu vou falar. O STJ entendeu que o feminicídio tem ordem de natureza objetiva. Isso contraria toda a lógica. Isso contraria todos os doutrinadores, porque de sempre, desde a sua edição, entendeu-se que o feminicídio tinha natureza subjetiva, em razão da condição da mulher. STJ contrariou toda a doutrina, afirmando natureza objetiva, que eu vou explicar o motivo. Contra a autoridade, o inciso 7 é de ordem subjetiva. Está aí, portanto, a divisão. Está aí, portanto, natureza subjetiva ou objetiva. A qualificadora, seja de ordem subjetiva ou objetiva, é crime hediondo, sim. O inciso 1, digam, bora lá, por partes, né? Nossa aula aqui é toda encaixadazinha. Inciso 1 diz o seguinte: mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Perceba que aqui o legislador, ele disse o quê? Que a paga ou promessa de recompensa é motivo torpe. Paga ou promessa de recompensa é motivo torpe. Se eu tenho paga recompensa, eu posso afirmar que aqui nesse contexto, né, a recompensa é anterior ao crime. Recompensa é anterior ao homicídio. Se eu tenho promessa, eu tenho que a recompensa posterior ao homicídio. Exemplo, eu te pago para você matar fulano. Paga, promessa, recompensa. Paga, recompensa. Se eu tenho uma promessa, eu te prometo, olha, mata que eu te dou. Portanto, a recompensa é posterior ao homicídio. Primeiro você mata, se você matar, eu te pago. A doutrina afirma que não é necessário que haja a efetiva promessa.
Aliás, que haja a efetiva paga, né? O efetivo cumprimento, melhor dizendo, da promessa. Se eu prometi, você matou, e eu não te paguei, o crime está ainda qualificado pelo motivo torpe. Diz a doutrina também que é um crime plurissubjetivo. Por quê? Porque eu tenho dois sujeitos. Eu tenho o que paga ou o que promete, paga ou promete, e eu tenho o executor. Daí porque, olha como tudo faz sentido, cara. Daí porque, ó, a doutrina chama de homicídio mercenário ou por mandato remunerado. Esse executor, de acordo com o STF, em uma decisão em 94, ele é chamado de sicário. Sicário é aquele que recebe para matar. Vamos lá, comunicação. Só pra cá, tá, Diego? Ó, rapidinho, tá? Qualificadora de ordem objetiva não se comunica, tá? Não se comunica. Ó, comunicação, né? Executor e mandante. Posso afirmar que os motivos do mandante se comunicam ao executor. Vou te dar um exemplo. Imagina só que um sujeito, ele chega em casa, um homem chega em casa e fica sabendo que um terceiro estuprou sua filha, sua esposa. Ele não tem coragem de matar, mas ele manda matar. Ele não tem coragem, mas ele manda. Pergunta é, ele está mandando matar, né, por motivo de relevante valor moral. A pergunta é, esse motivo do mandante, ele se comunica ao executor? Não. O motivo do mandante não se comunica ao executor. O executor responde por homicídio qualificado pela paga ou pela promessa de recompensa. Já o mandante vai responder por homicídio privilegiado, porque o que motivou ele, no caso, foi relevante valor moral. Portanto, ao mandante, ao executor, não se comunicam os motivos do mandante. Nota isso. Ao executor, não se comunica os motivos do mandante. Mas olha que engraçado, o mandante, viu, Diegão? O mandante, ele pode responder também por homicídio qualificado. Se o motivo pelo qual ele manda matar for torpe. Imagina só, o cara chega em casa, e aí ele vê seus bens quebrados, alguns bens materiais seus quebrados, vê né, que levaram alguns objetos pessoais dele, televisão, enfim, notebook, e aí ele fica chateado, e aí que passou 1 mês, 2 meses, procurando quem foi o autor do furto. Descobre quem foi o autor do furto. Se ele manda matar, é torpe. Ou a depender do caso, furte, dependendo dos valores do bem. Portanto, pode ser que o mandante também responda por homicídio qualificado, a depender do motivo que mandou ele matar. Tá? Professor, saindo aqui, né, dessa parte de paga ou promessa, eu tenho um motivo torpe. O que é o motivo torpe? A doutrina afirma que é aquele motivo repugnante, vil, abjeto. Né? Matar por herança, por exemplo, é motivo torpe. Né? Aí entra no contexto, vingança é motivo torpe? Depende do motivo da vingança. Olha como tudo faz sentido. Depende do motivo da vingança. Se a vingança foi porque o cara furtou alguns bens seus de pequeno valor, pode ser torpe.
Agora, se a vingança for, por exemplo, pelo estupro da filha, não é torpe. Ou seja, a vingança, para dizer se é torpe, se ela é torpe ou não, depende do motivo anterior à vingança. Portanto, vingança por si só, não qualifica o crime. Por si só, não qualifica o crime. No mesmo contexto, ciúmes. O ciúmes por si só não qualifica o homicídio, né? O ciúmes por si só não qualifica o motivo. Tá? Aqui tá no 2, é motivo fútil. Por motivo fútil. Motivo fútil. Motivo fútil é aquele motivo insignificante, desproporcional, banal. Se você analisar, a linha entre torpe e fútil é muito tênue, né? Você, no caso concreto, não consegue, muitas vezes, distinguir o que é torpe e o que é fútil. O que é que a gente faz? Exemplos, tá? Para a sua prova, leve os seguintes exemplos. Briga de trânsito. Briga por R$5. O que mais? Briga na balada. Briga porque fulano escorou em você. Briga por cigarro. Briga por álcool, né? Uísque, cerveja. Tudo isso é motivo fútil. A linha entre torpe e fútil é muito tênue. O que é que eu costumo dizer para os meus alunos? O fútil, ele é muito mais reprovável que o torpe. Olha só, dinheiro, ganância, pode ser fútil ou pode ser torpe, depende do caso concreto. Matar por uma herança de R$1 milhão, torpe. Matar por R$100, fútil. Ou seja, a depender do grau, pode ser torpe ou pode ser fútil. O fútil, ele é mais reprovável do que o torpe. O torpe é menos reprovável do que o fútil, tá? O que é que eu aconselho para você? Grave os exemplos mais comuns da doutrina, mas se você tiver na dúvida, num caso concreto, algo novo, tenha em mente o seguinte, o fútil é muito mais reprovável do que o torpe, tá? A ausência de motivo. A ausência de motivo não qualifica o homicídio. Na verdade, todo crime de homicídio tem motivo. O que há é um motivo desconhecido. Ora, se o motivo é desconhecido, não pode o Ministério Público alegar que a ausência de motivo qualifica. Na verdade, tem um motivo, mas esse motivo é desconhecido. Mas, uma vez conhecido o motivo, ele pode ser fútil ou pode ser torpe. Portanto, a ausência de motivo não qualifica o homicídio, não qualifica. Incompatível. É incompatível o homicídio fútil com o torpe. Não existe compatibilidade de, no mesmo contexto fático, o homicídio ser fútil e torpe ao mesmo tempo. É como eu falei para você. Por quê? Porque o fútil, ele é mais reprovável que o torpe. Se ele é muito reprovável, ele é muito banal, ele é muito asqueroso, insignificante, desproporcional, ele é fútil. Se ele, por exemplo, ele é reprovável, né? É moralmente reprovável perante a sociedade, mas não causa tanta repugnância, não causa tanto choque na sociedade, ele é torpe. Beleza? O próximo item é o inciso 3, com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar em perigo comum. Ó, vamos aqui continuar, né? Limpar aqui o slide para você. Aí eu tenho no inciso 3, com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio, né? Ou outro meio insidioso ou cruel
ou de que possa resultar perigo comum. Bora por partes, né? Aqui no inciso 3, eu tenho uns meios, né? E ela tem natureza de ordem objetiva. Se é de ordem objetiva, se comunica aos demais coautores ou partícipes. Se for de ordem subjetiva, não se comunica. Lembra do exemplo que eu falei lá do motivo torpe ou motivo fútil, né? De ordem subjetiva, não se comunica. O motivo é seu. Se a natureza for de ordem objetiva, se comunica. E lembra que objetiva está relacionada aos meios e modos de execução. Dentre eles eu tenho veneno, né? Emprego de veneno. Professor, o que é o veneno? Depende, tá? Tem aqueles venenos mais comuns, como veneno de rato, né? Venenos que efetivamente matam, mas eu tenho venenos peculiares para certos tipos de pessoas. Por exemplo, açúcar para como é que é o nome? O diabético é veneno. O leite para quem tem intolerância à lactose é veneno. Tem pessoas, por exemplo, que têm intolerância, que não podem sentir cheiro de moluscos, né, de frutos do mar. Aquilo pode ser veneno, tá? Portanto, veneno, o conceito é amplo e não somente aqueles de uso mais restrito. Leite, açúcar, frutos do mar, mariscos, tudo isso pode ser veneno para quem tem alergia, por exemplo. É necessário que quem está matando por meio de veneno tenha um dolo, tenha um conhecimento de que aquela pessoa é intolerante à lactose. Pega uma criança, por exemplo, de, 5 anos de idade, que não pode ver leite de jeito nenhum e dá leite para uma criança, aquilo pode matar e pode ser veneno. Agora, cuidado, porque o veneno pode ser aplicado de forma insidiosa ou cruel. Vamos lá, 2 exemplos. Meio insidioso, forma insidiosa. Te convido, por exemplo, né, a entrar na minha casa e tomar um café. Coloco o veneno no café. No meio insidioso, você não sabe que ingere o veneno. É um meio insidioso. Já o veneno também pode configurar um meio cruel. Se você sabe que é veneno e é forçado a tomar o veneno, aí eu tenho um meio cruel. Nas duas hipóteses, é homicídio qualificado e é de ordem objetiva. Atenção que pode ser por meio insidioso, te convido para tomar um café, coloco o veneno no café, você não sabe que ali tem veneno, toma e morre. Ou cruel, você sabe que é veneno, você sabe que é veneno e é forçado, eu te amarro, abro sua boca e coloco o veneno em você. Sim, isso também qualifica o homicídio, tá? Vamos lá, eu tenho outros aí, tá? Ó, fogo, bem simples. Pego você, amarro você e coloco fogo. Isso aí é um meio cruel, tá? Porque se você observar aqui, Diegão, ó, só pra gente contextualizar, o aluno entender, né? O aluno entender. Ó, aqui eu tenho, ó, por meio com o emprego de veneno. Com o emprego, né, de veneno, fogo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso. O veneno, como regra, pode ser insidioso ou cruel. Vou pegar aqui o cruel. O fogo, ó, te mostrar aqui. O fogo e o explosivo e a asfixia são meios cruéis. Tortura também, tá? Tortura é meio cruel. Agora, o fogo, aliás, o explosivo, desculpa, tá? Só para apagar isso aqui. Pera aí, ó, só para contextualizar. O fogo, deixa eu mostrar aqui, o fogo é meio cruel, tá? O fogo é meio cruel, a asfixia é meio cruel e a tortura é meio cruel. Marca texto, aqui ó. Fogo, asfixia e tortura são meios cruéis. Agora, o explosivo é que resulta de perigo comum. Vou te explicar melhor, vamos lá. Veneno
em regra, é insidioso, mas pode configurar meio cruel. Fogo. Fogo é meio cruel. Amarro você e coloco fogo em você. Estou te matando de forma cruel. Um sofrimento desnecessário. Explosivo. Por que que o explosivo é aquele que pode resultar em perigo comum? O que é o perigo comum? É aquele que não atinge somente aquela vítima diretamente, mas atinge a coletividade, que põe em risco determinado número de pessoas. Pego uma pessoa, amarro a pessoa e coloco explosivos. Vou matar por meio de explosivos. Tem uma casa, tem casas vizinhas. Aquele explosivo pode expor pessoas indeterminadas a um perigo comum. Por isso que o explosivo é perigo comum. Fogo, como regra, é meio cruel. Asfixia, matar você afogado, matar você enterrado, colocar você numa sala com gás, né? Isso é asfixia. E tortura é o meio mais cruel dos meios cruéis. Por quê? Porque na tortura você quer matar, mas vai torturar o sujeito até a morte. Cuidado, tá? Há uma grande diferença do crime de homicídio qualificado pela tortura, é diferente da tortura qualificada pela morte. Qual é a diferença? Que no homicídio qualificado pela tortura, o dolo sempre é de matar. Mas o meio, olha como faz sentido, mas o meio que ele utiliza é a tortura. Quero matar você, mas antes vou tirar seus dentes, cortar seus braços, cortar sua orelha, te queimar, mas vou te matar por meio da tortura, que é o meio cruel. Já na tortura qualificada pela morte, o dolo é de torturar. A morte vem pela culpa, é um crime qualificado pelo resultado. Homicídio qualificado pela tortura é crime hediondo. Tortura qualificada pela morte é crime equiparado a hediondo. Eu coloquei para você um quadrinho aí, tá? Pra gente comentar. Outra diferença, que no homicídio qualificado pela tortura, compete ao tribunal do júri. Já na tortura qualificada pela morte, compete ao juízo comum. Por quê? Porque a morte é de natureza culposa. E o tribunal do júri só vai julgar os crimes dolosos contra a vida, tá? Aqui é crime hediondo, aqui é equiparado pena do homicídio 12 a 30 anos e da tortura 8 a 16. E se eu vou sempre bater essa tecla, tente entender a situação que faz mais sentido. Por que que a tortura com resultado morte, ela tem uma pena menor? Se em ambos os casos tem a morte. Sabe por quê? Por causa do elemento culpa. É um elemento menos reprovável. Ele não quis aquele resultado. Nem assumiu o risco de produzi-lo. É por isso que na tortura qualificada pela morte, a pena é de 8 a 16 anos. Beleza? Tá aí, portanto, tudo comentado, tá? Tudo comentado. Professor, o que é um meio insidioso? É aquele meio que você engana a vítima, tá? Você engana a vítima. E meio cruel, já expliquei para você por diversos motivos, tá? Inciso 4. Natureza objetiva, modo de execução. Se é de ordem subjetiva, se comunica aos demais. Lembrando que a de ordem subjetiva não se comunica, tá? Aí eu tenho 4. Cadê o 4? A traição. A traição, eu disse para você que do inciso 4 é a única, Diego, ó, de ordem subjetiva, tá? De acordo com os ensinamentos do professor Kleber Masson, a traição é de ordem subjetiva. Por que que é de ordem subjetiva? Porque se há uma traição, pressupõe que há um liame, há uma confiança entre os agentes. Você só é traído por quem você confia. Exemplo, né? Exemplo, relacionamento amoroso. Há traição porque, pelo menos em tese, né, pessoal? Eu sei que depende do caso concreto, mas pelo menos em tese, no começo, tudo se pressupõe que ambos são fiéis um ao outro, né? Mas trazendo aqui para o contexto, a traição é de ordem subjetiva. Levar, por exemplo, um amigo para um penhasco, né? Empurrar o cara. Traição. A emboscada é a famosa tocaia. É a famosa tocaia.
o sujeito fica escondido. Quero matar você. Eu sei que você chega às 8 horas da noite, janta e descansa, vai dormir. Aí eu pulo a sua casa, né? Me escondo aí. Quando você chega, eu, mato você, emboscada. Dissimulação. Dissimulação é o disfarce. Dissimulação é o disfarce. Você está, por exemplo, na calçada da sua casa, eu finjo, por exemplo, ser um catador de lixo, estou com a arma aqui, vou passando próximo de você, você nem desconfia, eu puxo a minha arma e mato você. Eu dissimulei, né? Isso aqui é bem comum das amigas, né? A mulher, ela é muito dissimulada, ela é muito fingida. Ele finge ser quem não é, dissimulação, tá? E aí eu tenho, né, eu digo, ó, emboscada, meio de dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Tudo isso aqui, cara, deixa eu explicar aqui melhor. Tudo isso aqui faz sentido, ó. Da mesma forma que eu simulei aqui, vou fazer aqui embaixo, ó. Caneta não, marca, texto. Ó, traição, emboscada, né? Traição e emboscada são meios que dificultam, olha só, dificultam a defesa do ofendido. Você não espera, você não está esperando que aquele sujeito venha fazer isso. Agora, a dissimulação desses aqui, ele é o mais cruel, é o mais traiçoeiro, porque torna praticamente impossível, né, cara? Tá ali do seu lado, você nem imagina, tá? Há quem diga também que a traição pode, a depender do caso, configurar também meio que torne impossível a defesa do ofendido, tá? E eu tenho o inciso 5, que é para assegurar a execução ou a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Para cá, Diegão, ó. Aqui eu tenho um crime conexo. Conexão porque eu vou ligar dois crimes, tá? Dois crimes. Vamos lá. A conexão, ela pode ser olha o bizu, ó. Ela pode ser teleológica ou pode ser, ó, consequencial. É um crime, né, qualificado, e aqui, ó, só para lembrar você, tá? É de ordem subjetiva, portanto, não se comunica no concurso de agentes, tá? De ordem subjetiva, diz respeito aos motivos do agente, e ela pode ser, a conexão pode ser teleológica ou consequencial. Olha só, o Ezinho. Se for teleológica, é para assegurar a execução de outro crime. Teleológica, para assegurar a execução de outro crime. Agora, consequencial é para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Perceba que é sempre outro crime. Outro crime. Dois exemplos. Conexão teleológica. Percebo que um famoso empresário sempre está acompanhado de seguranças. Eu quero sequestrar o empresário. Eu mato o segurança para garantir a execução do sequestro. Conexão teleológica. Conexão consequencial para assegurar a ocultação ou a impunidade de outro crime. Exemplo, tá? Eu roubo um banco, roubei um banco, né? De madrugada, aliás, furtei o banco, desculpa, de madrugada, invadi lá, enfim. Quando eu vou saindo, eu vejo alguém que viu o furto. O que eu faço? Mato para assegurar a impunidade, para assegurar a vantagem de outro crime. É subjetiva, portanto, não se comunica no concurso de agentes, beleza? Próximo bloco, tá, Diegão? Eu vou falar da qualificadora do feminicídio, que tem muita coisa para falar, e das autoridades, beleza? Para finalizar esse bloco, vamos às questões. Vamos lá. 1.
É qualificado o homicídio se cometido para assegurar a execução, ou a ocultação, ou a impunidade ou vantagem do crime? Correto, né? Aqui você vai lembrar do quê? Para assegurar a execução, né? É a teleológica, ou a ocultação, que é a consequencial. 2. O indivíduo que mata o integrante do sistema prisional no exercício da função em decorrência dela, em razão dessa condição, comete homicídio simples? Errado, porque é homicídio qualificado, tá? Só para você ter em mente aí, tá aqui, ó, no inciso 7 que eu comentei contigo, tá? Que eu vou aprofundar próximo bloco. 3. O indivíduo que mata o integrante do... Já foi, né? A 3? Foi não, né? Ah, tá. Que mata o integrante do sistema prisional no exercício da função e decorrência dela, em razão dessa condição, comete homicídio qualificado, o item correto. 4. O homicídio qualificado constitui crime apenado com detenção, tá errado, é reclusão. O feminicídio é a espécie de homicídio qualificado e resta configurado quando a morte da mulher se dá em razão da condição de sexo feminino. Se o crime for presenciado por descendente ou da vítima, incidirá ainda o aumento da pena. Item correto. Beleza? Valeu, forte abraço, até a próxima.